Paz do Senhor, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal Escola Páginas da Graça. Hoje nós vamos ter mais uma lição das Escolas Bíblicas Dominical. Estamos na nossa lição de número 2. A você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A você que já é nosso aluno aqui, é um prazer te ter novamente conosco. Lembrando que este canal não tem por objetivo tirar os irmãos de vossos cultos de ensino ou de vossas escolas dominicais locais, mas ser somente um instrumento, ser algo subsidiário para os irmãos no ensino da palavra de Deus. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 2 da nossa revista Escolas Bíblicas Dominicais, falando o corpo, a maravilhosa obra da criação. É sobre isso que vamos estudar no dia de hoje. Eu não sei se você vai ver de dia, de noite ou de manhã, mas nesse dia que você está assistindo aí a este vídeo, então é a lição 2 que nós vamos estudar hoje. Então, vamos começar nosso ensino. Roda a vinheta. Já pegue sua Bíblia, papel e caneta, porque a aula já vai começar. Escola Páginas da Graça, com Davi Nepomuceno. Maravilha, meus irmãos. Então, vamos começar aqui nosso estudo hoje da nossa lição de número 2. Estamos dando continuidade aí ao nosso trimestre. Nosso trimestre que é um trimestre temático, né? Estamos estudando sobre antropologia bíblica, onde estamos falando aqui sobre corpo, alma e espírito. Hoje nós estamos na lição de número 2, né? Nós começamos aqui a sessão do trimestre que vai falar sobre o corpo, né? Que é da lição de número 2 até a lição de número 4. Nós estaremos estudando sobre o corpo. Então nós começamos hoje nessa sessão sobre o corpo. O corpo é a maravilhosa obra da criação de Deus. Depois veremos a lição 3, o corpo e as consequências do pecado. E a lição 4 será o corpo como templo do Espírito Santo. Então hoje nós vamos dar continuidade a este ensino da palavra do Senhor com esta obra, o corpo, a maravilhosa obra de Deus. E para introduzir aqui nossa lição, nós vamos também fazer a leitura do texto áureo que diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, verso 14. Verdade prática diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos lá começar estudando sobre a maravilhosa obra da mão de Deus. Os irmãos que nos acompanham sabem que a gente não lê a revista, mas a gente só vai se orientando pelos tópicos aqui, né? Os tópicos que estão em azul aí na sua revista, esses macros, esses tópicos aqui, nós estamos falando dos tópicos que ficam, né? Os subtópicos de cada tópico aqui, mas falando desses tópicos em azul. Então vamos começar no tópico 1, a maravilhosa obra de Deus. Então, como nós vimos na lição anterior, o corpo humano, segundo a palavra do Senhor, foi criado do pó da terra. Mais precisamente, estamos dizendo, quando dizemos pó da terra, dos elementos da terra. Então, dos 106 elementos, nós já dissemos isso na aula anterior, dos 106 elementos que encontramos na terra, 26 está no corpo humano. A nossa leitura bíblica em classe, nós não vamos ler para não tomar tempo, mas o irmão pode ler aí na sua casa e assim o deve fazer. Ela vai dizer sobre este salmo tão conhecido, que é o Salmo 139, né? Nós temos até hinos sobre esse salmo: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces. Mas este salmo aqui, nós vamos se inclinar aqui a partir do versículo de número 13, pois o possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. É aqui que o salmista Davi começa a se maravilhar com a obra da criação de Deus, como ele é formado dentro do ventre de sua mãe. E parece ali que, quando a gente olha este salmo, parece que Davi está vendo, né?
Parece que Davi está enxergando esta obra maravilhosa de Deus, a criança se desenvolvendo dentro do ventre da sua mãe. Parece que o Espírito está mostrando esta visão aí. A Bíblia não disse isso, mas da forma com que ele se surpreende, com que ele acha fantástico esta visão, é lindo ver este salmo e parece dar esta ideia que ele está contemplando, né, toda esta criação. Como nós vimos na aula passada, e inclinando-nos à teoria participativa, não é? O homem trabalha em cooperação com vários espíritos, do nosso Deus, na cooperação de um novo indivíduo, né? Então, o homem, quando se refere ao corpo humano, atendendo às leis da reprodução que o próprio Deus já estabeleceu e assim deixou a partir da criação do primeiro homem e da primeira mulher, e junto ali o Senhor trabalha para a criação da alma e do espírito. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós começamos a contemplar esta obra tão maravilhosa que é o corpo humano, a gente pode ficar como Davi. E eu quero trazer algumas informações aqui, irmãos, para que nós possamos ver o quão maravilhosa é esta obra de Deus que criou o corpo humano. O nosso corpo humano, irmãos, muitos estudiosos dizem que ele é uma obra de engenharia. Uma obra de engenharia perfeita, não é? O ser humano, ele tem força, e ao mesmo tempo que ele tem força, ele tem flexibilidade, e ao mesmo tempo que ele tem flexibilidade, ele tem equilíbrio. Se nós ligássemos cada veia, cada artéria que está no nosso corpo, nós conseguiríamos dar voltas no planeta Terra mais de uma vez. Quando nós olhamos para o nosso corpo humano, nós percebemos que ele tem a capacidade de se regenerar desde as suas pequenas células, desde ali das suas moléculas, das suas proteínas, dos seus aminoácidos, tudo ali se regenera. As pequenas células já podem ter esse poder regenerativo do ser humano. Quando nós machucamos, logo a gente começa a ver fechar o machucado e então acontecer aquela regeneração. Outro ponto interessante do nosso corpo, esta maravilhosa obra das mãos de Deus, é que, segundo a doutora Rosana, uma célebre neurocientista cristã, ela vai dizer que nós temos mais conexões, o nosso cérebro faz mais conexões entre os neurônios do que nós temos estrelas nos céus. Se dizem, ela vai dizer que o cérebro faz cerca de 1 quadrilhão de conexões. Você entende que o seu cérebro está fazendo 1 quadrilhão de conexões? Você entende, irmãos, que o seu cérebro leva em cerca de 13 milésimos de segundo para reconhecer uma imagem? O quão rápido isto é? Isto é obra das mãos do Senhor. O cérebro, irmãos, ao mesmo tempo que ele manda bombear o nosso coração, ele também está envolvido com seus pensamentos. Neste momento eu estou pensando, você talvez está pensando, e enquanto você pensa, o seu coração bombeia, o seu coração funciona, faz o bombeamento para mandar sangue para todo o seu corpo. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto meu coração bombeia, meus olhos piscam, eu penso. Como olhar para este corpo e não ver que ele é obra das mãos de um Criador? Por isso que muitos estudiosos dizem que para ser ateu, necessita de mais fé do que para ser cristão. Porque como você pode olhar para esta obra perfeita, para esta engenharia maravilhosa, e não imaginar, ou pensar, ou raciocinar que isto só pode ser obra de um Criador muito inteligente? Além disso, irmãos, o nosso coração, ele bate cerca de 1000 vezes por dia. O nosso corpo é uma máquina em conexão. A respiração se conecta com a circulação, que se conecta com o nosso sistema metabólico. O nosso corpo tem cerca de 37 trilhões de células. Existem estudiosos que dizem que tem 100 trilhões de células. Então,
Quando a gente olha para isso, a gente ainda vê que o nosso corpo ele tem 208 ossos e 500 músculos. Ao olhar para tudo isso, irmãos, nós só temos uma coisa a fazer: reconhecer a grandiosidade de Deus. Olhe como o seu corpo é complexo. Quem sabe o seu coração nesta tarde, nesta noite, neste dia está triste. Quem sabe você não vê uma razão para glorificar o Senhor, se é que existe isso. Então olhe-se no espelho e glorifique a Deus. Porque o seu corpo, esse corpo que você está se olhando no espelho agora, ele é obra das mãos do Todo-Poderoso. Este corpo, ele é tão complexo nas mínimas coisas. Cada coisa o nosso sistema imunológico que trabalha como um exército de defesa, que tem a capacidade de, quando chega um vírus, reconhecer esse vírus e não reconhecê-lo só uma vez, reconhecê-lo pela segunda vez quando ele aparecer. O que fazemos diante de uma obra tão extraordinária? O que você faz quando você vê algo fantástico? O que você faz quando você vê uma linda obra de arte? Você faz, oh meu Deus! É isso que nós temos de fazer ao olharmos para o espelho. É isso que nós temos de fazer, o que Davi fez, de contemplar e dizer, Senhor, de forma tão maravilhosa, terrível, tu me criastes. Nós somos obra, irmãos, da mão do Senhor. Nós somos obra da mão desse Deus. E eu quero, neste primeiro tópico, já te dizer, sabe, você está aí, desanimado, triste, pensando que o teu corpo não serve para nada. Eu quero te dizer, não pense isto. Não diga isto ao teu respeito. O seu corpo é obra das mãos de Deus. Você não é um ser desprezível. O seu corpo não serve para nada, não. Ele serve para um propósito. O teu corpo tem um propósito. O teu corpo é para a glória de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, moça, moço, que temos passado por dias difíceis, que moços e moças não gostam do seu corpo, às vezes mesmo um corpo em forma, saudável, em defeitos e mais defeitos, e não gostam de seu corpo. Mas eu quero te dizer, este corpo, ele é obra da mão de Deus. Este corpo tem um propósito. Este corpo foi criado para uma finalidade, para que você glorifique ao Senhor através deste corpo. Este corpo tem valor. Este corpo tem propósito. Em nome de Jesus, que esses pensamentos vão embora de você. Em nome de Jesus, que você se ame. Às vezes a gente pensa, não, você tem de amar o outro. Não, a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar. Você precisa entender que este corpo é valioso. Então não fique dizendo que este corpo é feio, não. Não fique dizendo que este corpo não tem sentido. Não, não, não. Este corpo é obra das mãos do Senhor. Este corpo é maravilhoso. Este corpo é cheio de complexidades que teu Deus se fez. É engraçado que às vezes a gente vê uma Ferrari, não é? Vê uma Ferrari na rua, vê um ônibus gigante, vê aqueles trens, vê tudo aquilo, aqueles trem bala e a gente fica, meu Deus, como pode tudo isso? Mas às vezes a gente não para pensar sobre nós. Pensar sobre como extraordinário é sua mente. Como extraordinário o seu corpo, como extraordinário cada pedaço deste corpo. Este corpo que toca, este corpo que através dele você pode ouvir através dos seus ouvidos, falar através da sua boca, sentir através dos seus rins. Pensar que às vezes você fala dentro da sua cabeça. Você já parou para pensar nisso? Que você consegue conversar aqui dentro e ninguém te ouve. Olha que louco isso. Isto é obra das mãos do Senhor.
Olha que maravilhoso que às vezes você vai inserir algo que você não vai nem perceber. E aquilo tem um vírus e existe um sistema imunológico dentro de você que vai trabalhar contra esta célula, contra este invasor e vai destruir e às vezes você nem vai perceber. Porque você está com um sistema imunológico alto, com uma boa saúde, isso tudo vai acontecer. Isso está acontecendo dentro de você. Então você é obra das mãos de Deus, meu irmão. Possamos contemplar como Davi. Eu vou repetir isso, contemple o seu corpo. Se hoje você não tem motivo para se alegrar, se alegre, meu irmão. Deite em sua cama, descanse, se alegrando, porque este corpo, ele é uma obra maravilhosa das mãos do Todo-Poderoso. E quando a gente olha para isso, irmãos, nós precisamos falar sobre algo quando entendemos que este corpo é maravilhoso, é uma obra das mãos de Deus. Nós precisamos entender algo sério, que Satanás tem conseguido trabalhar e legalizar em muitos países, que é o aborto. Este triste assassinato que tem acontecido em muitos lugares com a permissão da lei de certos países. Isso é triste, irmãos. E nós não podemos jamais, quando olhamos para esta obra maravilhosa que é o corpo, nos calarmos em favor da vida, desde sua concepção, porque a palavra de Deus nos mostra claramente, irmãos. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, a gente percebe que diz assim: porque será grande o diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre, a vida. Desde a concepção, ali já há um indivíduo. A única diferença entre o indivíduo que está fora do ventre é o seu tempo. Ali ele está começando. Nós temos já alguns anos. Mas desde a concepção ali, já há uma vida. Já há um indivíduo que foi criado, que está se desenvolvendo com a participação do homem e com a participação do Todo-Poderoso. Outro texto que nós vimos esta evidência em Lucas capítulo 1, versículo 41, que diz: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Uma criancinha dentro do ventre. Irmãos, lutemos contra isto que Satanás tem se levantado. Além desses textos, nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa leitura bíblica de classe, que mostra que a vida é desde o ventre. Meu irmão, se você concorda com isso, se algum dia você concordou, irmão, sendo cristão, me desculpe de dizer. Você está precisando se voltar para olhar esta obra maravilhosa de Deus que é o corpo. Você está precisando se voltar para as Escrituras. Nós, como Igreja de Deus, jamais podemos compactuar com esta ação maligna de Satanás de destruir vidas. Essa ação de destruir vidas foi a ação que o diabo trabalhou desde os primórdios, tentando destruir vidas, tentando acabar com crianças, tentando acabar com crianças dentro do ventre da sua mãe. Quando nós lemos lá em Israel, nós vemos a função lá no Antigo Testamento, vemos a função das parteiras, e quando os filhos nasciam, iam tentar acabar, mas elas ali já se trabalhavam e conseguiam. Quando os egípcios iam tentar matar, falavam, já chegamos lá, não, elas já conseguiram fazer o parto. Eles já têm o filho, e elas não conseguiam matá-los. Mas esta ação maligna de Satanás é antiga, irmãos. Satanás às vezes só muda de roupagem em vossas estratégias, mas nós não podemos, irmãos, nos deixar cair ou nos deixar melhor induzir ou concordar com esta ação maligna do diabo do aborto. Sabemos que existem alguns casos específicos, alguns casos que precisam ser analisados, mas sempre nós temos de fazer o máximo, analisar a favor da vida. Porque
Ali há uma vida, ali há um ser especial para Deus. E não podemos jamais, meus irmãos, concordar com isso. Jamais concordarmos com essa ação do diabo, mas ao invés disso, devemos, meus irmãos, lembrar que a vida é preciosa ao olhar do Senhor, desde sua concepção. E embora o mundo grite, as ideologias falem por aí com seus dizeres, meu corpo e minhas regras, não é isto que a palavra de Deus diz. A ciência já mostra, a gente pode olhar ali, que a ciência vai mostrar que ali, na verdade, há um corpo que é alimentado pelo corpo desta mãe. Mas ali é um corpo totalmente diferente. Há estudiosos que dizem que quando chega-se ali acontecendo o processo do espermatozoide encontrar o óvulo e tudo aquilo que vai acontecendo dentro do corpo da mulher, o corpo trabalha ali para tentar destruir aquele agressor, mas existe um sistema ali, uma forma interna dentro que faz com que depois ele reconheça que ali é um ser vivo. Que ali, aquele corpo, aquele ser vivo, aquele ser, aquele não é um invasor, mas é algo que vai estar ali naquele corpo para se desenvolver. Então entenda, meu irmão, você é obra das mãos de Deus. Uma criança, um espermatozoide ali que contra um óvulo ali se desenvolvendo ali, a criança desde sua concepção, ali há um indivíduo. Há um indivíduo importante para Deus. E nós em nenhum momento podemos apoiar a esta coisa tão horrível que é o aborto. Lute pela vida, irmãos. Não vamos andar nessas ideologias deste mundo. Nós vivemos, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é de Deus. Ele nos deu para que sejamos mordomos dele. Não podemos concordar com isso em nenhuma instância. Ali há outro corpo dentro daquela mulher. Não é o corpo dela, é outro corpo. Que somente ela vai ser um instrumento para alimentar aquele corpo, para nutrir aquele corpo dentro do seu ventre. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. Vamos lutar sempre a favor da vida. Tomemos cuidados para não sermos titubeados por Satanás. Satanás às vezes inventam teorias, discursos bonitos, e nós temos de tomar cuidado com isso. Vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com aquilo que está na Bíblia, que a vida é considerada a vida desde sua concepção. Então vamos lutar a favor da vida. Além disso, temos ainda este tópico, irmãos, entendermos algo, que nós somos seres únicos, seres criados para a glória de Deus. Então seu corpo não é feio, seu corpo não é feio. Você não é uma pessoa que não tem propósito. Você não veio para este mundo só para ocupar espaço. Você veio para este mundo com um propósito de fazer algo para Deus, fazer algo para a humanidade, glorificar o Senhor através dos seus membros. E eu gostaria de ler aqui algo com você, outro texto, para que você veja como o seu corpo é importante, como o seu corpo ele tem uma finalidade. Romanos capítulo 6, versículo 13 diz: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então este corpo é para andar em retidão com Deus. Este corpo, ele é para a glória de Deus. Este corpo é para fazer as obras de Deus. Este corpo é para exercer os dons, os talentos que Deus te deu, para a glória do seu nome, para o engrandecimento do seu nome, para que o reino cresça, para que você contribua com a humanidade. Então este corpo, ele é importante. Este corpo, ele tem valor. Quem sabe você diga: não, irmão Davi, eu sou pequenino, eu sou pequenina, eu não sirvo para nada. Não diga isso.
Vamos ler outro texto para você entender como você não pode dizer isso. Romanos, capítulo 12, versículo 12 ao 20. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, meu irmão que já está na idade um pouco mais avançada da vida, é um jovem mais experiente, você ainda tem valor, meu irmão. Você, minha irmã, que às vezes se acha tão simples, que é tão simples, mas você tem valor no corpo de Cristo. Às vezes um sorriso da senhora alegra um coração triste. Às vezes um abraço da senhora levanta um caído. Às vezes você arruma aqui uma pasta ali para a irmã que vai reger. Você auxilia ali entregando um copo, você auxilia orando, você vai junto numa visita, você ajuda um irmão que tem pouca mobilidade, você ajuda ele a se sentar, ali você já está fazendo algo para Deus. Você já está sendo útil no corpo. Então não pense isso, não, irmãos. Tenha um pensamento de vencedor em Cristo Jesus. Isto aqui não é coach, não, isto é palavra de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meus amados irmãos. Então não tenha este pensamento, não ande de cabeça erguida, entendendo, não tendo o seu coração com ego ou com soberba, não, mas entender, eu sou importante para Deus. Deus me ama, Deus entregou o seu filho para morrer na cruz, no Calvário por mim. Ele se entregou a uma cruz, ele se fez maldito por mim. O Senhor, Deus Pai, entregou o seu filho em favor da humanidade. Não, eu sou importante. Ele me criou no meio de toda esta complexidade que é o meu corpo e desta maravilhosa obra que ele é. Ele me criou para um propósito. Ele me criou para algo. Ele me criou com um objetivo. Então, meu amado irmão, entenda neste dia, minha amada irmã, que você tem valor, que você é importante para Deus e que este corpo, só o seu corpo, já é motivo para você estender as suas mãos e glorificar ao Deus dos céus por esta tão maravilhosa obra que é o corpo. Então, querido, que nós possamos ser como Davi, olhando aqui para este primeiro tópico, possamos contemplar o quão maravilhosa é a obra do Senhor. O quão maravilhoso é este corpo humano. Esta lição, este primeiro tópico vem trazer à nossa memória que o corpo humano ele tem valor, que o corpo humano é algo que Deus criou, é um projeto de Deus, é algo que Deus usa para a glória do seu nome e que ele não é algo desprezível. Então, esta fala já nos dá caminho para nós encerrarmos este primeiro tópico e irmos para o segundo tópico. Então, vamos agora para o segundo tópico, falando o corpo e a glória de Deus, não é?
Então, irmãos, após nós entendermos que este corpo é obra maravilhosa das mãos do Senhor, vamos entender um pouco sobre como esse corpo deve agir ou para que ele serve de uma forma mais detalhada. Nós acabamos de ler um texto que fala que devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Mas, para reforçar essa ideia de que para que serve o corpo e como nós devemos usá-lo, vamos ler um texto, aqui 1 Coríntios 10, versículo 31, para a gente introduzir este segundo tópico, que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, este texto, irmãos, a gente chama dele do princípio da glorificação, né? Princípio de glorificação, ou seja, como assim? Tudo que eu faço tem de glorificar ao Senhor. Quer beba, quer coma, quer passeie, quer viaje, tudo que eu faço tem de ser para a glória de Deus. E então, nós perguntamos aqui, talvez surja esta pergunta aos irmãos aí, né? Normal surgir, e é bom que surja, porque as perguntas que surgem, elas trarão respostas que nos ajudarão a entender um pouquinho mais do que é a vontade de Deus e do que é aquilo que o Senhor quer para nós. E pensando um pouco em respostas, eu gostaria de orientar e pedir aos irmãos, curta este vídeo, compartilhe com os seus irmãos para que outras pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude curtindo este vídeo aí, compartilhando para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e outras pessoas, irmãos, sejam alcançadas pela palavra de Deus e juntos, eu com os irmãos, possamos juntos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos ensinado. Então, voltando para cá, talvez então surja essa pergunta aos irmãos: como nós então glorificamos ao Senhor? Como vivemos para a glória de Deus através do nosso corpo? E para que a gente entenda isso, nós precisamos compreender duas coisas aqui. Primeiro, que nós não podemos andar em dois caminhos. E é assim que a gente vai glorificar o Senhor, e nós vamos falar detalhadamente sobre isso. A primeira coisa é: nós não podemos nem desprezar o nosso corpo. Então, não desprezando o nosso corpo, nós glorificamos a Deus. E nem podemos idolatrar o nosso corpo. Porque não idolatrando o nosso corpo, nós também glorificamos a Deus. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, como assim não desprezar o nosso corpo? Vamos pensar sobre algumas linhas filosóficas que vão falar um pouquinho sobre essa questão de desprezo do corpo e algo que nós não podemos fazer para que possamos com o nosso corpo glorificar a Deus. A primeira linha filosófica é o platonismo. O que o platonismo ensinava, o que dizia, né? Esse platonismo, esse conceito, ele se deriva de alguns diálogos de Platão, porque que considerava o corpo como uma prisão da alma. Ele via o corpo de maneira negativa, não é? Que o corpo era inferior à alma. E ele supervalorizava a alma em detrimento do corpo. Então, Platão, em alguns diálogos, ele demonstra esse pensamento de desvalorizar o corpo. Então, ele desprezava ao corpo. E nós temos outra linha filosófica também, que se referindo a esse pensamento de desprezo ao corpo, que é o maniqueísmo. Que ele dizia que o corpo, né, o corpo tinha sido criado por obras demoníacas. Que essa estrutura corpórea era uma criação demoníaca. Né? Então, tinha uma visão totalmente negativa em referência ao corpo. Na visão maniqueísta, o corpo deveria se distanciar de qualquer prazer do mundo. Ele é contra a procriação. Por quê? Porque ele também via o corpo como prisão da alma. Então, se continuassem procriando, iam mais almas estar presas. Então, havia um desprezo total à alma.
né? Na visão deles, desse maniqueísmo, o corpo deveria se abster de todos os prazeres humanos e o corpo era visto como instrumento do mal, né? Como um instrumento do mal. Então, isso é o que se dizia sobre a questão do desprezo, meus irmãos, ao corpo. Então, essa filosofia, vamos ver mais uma aqui para a gente ainda ver um pouquinho mais sobre esse desprezo, que é o gnosticismo, que via o corpo também de maneira negativa e o via como um erro. O corpo era um erro, né? Era algo errado ali. Eles desprezavam totalmente o corpo e como eles faziam esse desprezo? Se afastando de qualquer conforto terreno, abstenção completa sexual e o corpo era visto como um obstáculo para a alma. E assim como o maniqueísmo, tal conceito enxergava também o corpo como uma prisão da alma. Então, largava o corpo para lá. O corpo não pode ter conforto, o corpo é algo ruim, o corpo é uma criação demoníaca, e nós jamais podemos pensar assim. Se nós queremos glorificar ao nome do Senhor, nós jamais podemos pensar em nenhum momento sobre desprezar o nosso corpo. Nenhum momento nós podemos pensar nisto. Em nenhuma hora este pensamento pode ocupar as nossas mentes, porque o nosso corpo ele não é instrumento do mal, irmãos. O nosso corpo é um instrumento de bem. Nosso corpo não é uma criação demoníaca, como dizia o maniqueísmo. Nosso corpo é criação das mãos do Senhor. Então nós vamos glorificar ao Senhor através de nosso corpo se nós não desprezarmos, não largarmos o nosso corpo às traças. E como nós fazemos isso? Nós cuidando dos nossos corpos, nós fazendo as manutenções que o nosso corpo necessita, tendo hábitos saudáveis, não somente se alimentando de coisa ruim, mas procurando se alimentar de coisas que fazem bem ao nosso corpo, ter uma alimentação saudável, uma alimentação boa, não dormirmos mal, deixarmos de praticar exercícios físicos, porque não, meu corpo é ruim, eu vou deixar isso para lá, eu quero saber só de orar. Não faça isso, porque se você não cuidar deste corpo, daqui uns dias você não consegue dobrar mais os joelhos. Daqui um dia você não conseguirá mais fazer a obra do Senhor. Porque você desprezou este corpo. Porque você só se alimentou e falou, não, eu sou um super crente, vou estar sempre bem. Não, não coloque a responsabilidade a Deus do que é vossa. Não coloque sobre as mãos do Senhor o que está sobre as suas mãos. O que está sobre as suas mãos é o cuidado com o vosso corpo. Então, se nós queremos glorificar o Senhor, nós não podemos desprezar o nosso corpo. E quem sabe algum dos irmãos vai dizer aqui um versículo de 1 Timóteo, né, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Em outras traduções, como na Almeida Revista Atualizada, diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e a que há de ser. Então, muitos irmãos se distanciaram do exercício físico por causa deste texto. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Que não é para você se exercitar, né? Não é para você fazer atividades físicas. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles deveriam entender que o exercício era para esta vida. E a ação da piedade, a prática da piedade era tanto para esta quanto para outra. Então, mas o exercício físico, ele é para esta vida. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo, como muito bem enfatiza o nosso pastor Hernandes Dias Lopes,
que ele não está dizendo aqui, falando para ele escolher entre um e outro. Não, ele está dizendo, pratique ambos, mas se concentre na piedade, né? Então, aqui a gente precisa entender que o apóstolo Paulo estava falando esta fala aqui na direção do Espírito contra o culto ao corpo, que era algo muito ali no pensamento grego, né? Que tinha este culto ao corpo. Ele está querendo dizer aqui que ter um corpo sarado, fitness, não pode ser o único propósito da vida. Mas ele não está dizendo aqui contra o exercício físico. O Wesley vai dizer no seu comentário muito bem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é através do nosso corpo que nós servimos ao Senhor. Então nós precisamos entender que Paulo aqui não está dizendo para que não se exercite, não. Paulo está dizendo que a gente não pode cultuar o corpo. Paulo está debatendo, está indo contra este pensamento de cultuar o corpo. Mas não está dizendo não pratique exercício. E isso é uma verdade tão clara que muitas das vezes o apóstolo Paulo vai usar os esportes, né, esse pensamento de ações esportivas para falar de coisas espirituais. Muitas das vezes. Ele vai usar uma analogia sobre o esporte, sobre o atleta, para poder, então, nos passar algum princípio, algum ensinamento espiritual. Então, longe disso, do apóstolo Paulo está dizendo para se afastar dos exercícios físicos. Não, ele está dizendo pratique os dois, mas se concentre na piedade, porque a piedade é para esse e para o próximo, mas o exercício é para esse. Guarda essa frase, irmão. O exercício é para esta vida. Aqui ele é necessário. Aqui ele tem a sua importância. Nós não podemos cultuar o corpo. E aqui vai para a segunda parte que eu disse, né? Sobre glorificar a Deus através do corpo. É o que a gente também não idolatrar o nosso corpo. Há muitas pessoas que idolatram o corpo. Eles estão em forma, né? Eles têm uma boa vida saudável, um corpo em forma, mas nunca está satisfeito com o teu corpo. Sempre querem fazer algo, se enchem de plásticas e mais plásticas, e isso, e às vezes não posso fazer isso por causa do corpo, não posso fazer aquilo por causa do meu corpo, não faz nada por causa do corpo. E aí começa a idolatrar o corpo. Se preocupa mais com a beleza exterior do que interior. Tem todos os produtos, os cosméticos, né? Infeliz, não quero ali enfatizar e enviesar o que é uma coisa, mas às vezes nossas irmãs, que às vezes têm muitos cosméticos e não há nenhum problema, se cuide mesmo, irmã. Nós estamos vendo que você não pode desprezar o corpo, mas há um problema aqui da supervalorização, do exagero, né? Nós temos uma palavra maravilhosa do Príncipe dos Pregadores, de Charles Spurgeon, que ele dizia: o caminho do meio é o melhor caminho a ser percorrido. Então, minha irmã, não se discute, não cuide-se, faça seus produtos, tudo bonitinho, mas não supervalorize a sua beleza. Não só cuide da sua parte exterior e se esqueça da sua parte interior. Né? Pastor Renato, ele uma certa vez disse, pastor Renato Torres, ele disse certa vez assim: há muitas pessoas que fazem diversos jejuns para emagrecer, não é? Fazem diversos jejuns de dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo, mas não fazem o jejum para a parte espiritual. Então é aí que está o problema. É um cuidado exacerbado com o corpo. Nós não podemos entrar no caminho do narcisismo, não é mesmo? Né? Essa idolatria ao corpo. Meu Deus, eu sou mais importante que os outros, eu tenho só que cuidar do meu corpo, e aí eu não posso fazer nenhuma outra coisa, porque estar todo dia na academia. Bom, se você tem tempo para estar todo dia na academia, bem, maravilha, mas não deixe de cuidar das outras coisas importantes também, porque só está cuidando do seu corpo. Porque você precisa cuidar também da sua alma. Então, o caminho do equilíbrio é a melhor coisa para nós. É andando no caminho do equilíbrio que nós vamos glorificar o Senhor. Não podemos nem desprezar o nosso corpo e nem idolatrá-lo. Então, pense nisso, meu irmão. Cuide da sua saúde, não é? Cuide da sua saúde, da sua alimentação, meu amado obreiro.
Se você não se cuidar, querido, logo você estará somente no sentimento de querer fazer algo para Deus, porque o seu corpo não deixará mais. Nós entendemos que a palavra do Senhor diz sobre a questão dos 70 anos, da velhice, etc. Mas não quer dizer, meu irmão, que você precisa chegar lá e não conseguir levantar nem corpo, não cansar. O envelhecimento vai vir normal, mas nós podemos ter um bom envelhecimento. Nós podemos envelhecer bem. Nós podemos chegar à idade da maior experiência com vigor. Nós possamos chegar na maioridade da experiência, podendo fazer a obra de Deus com o nosso psique em funcionamento, com os nossos corpos em funcionamento. Eu tinha um pastor de 72 anos que ele andava de um lado para o outro, e ele dizia como esse homem tem tanta energia, porque ele cuidava, ele está sempre fazendo uma caminhada, se alimentava de coisas boas. Então cuide do seu corpo, querido. Cuide do seu corpo, não idolátrio, mas cuide dele, que assim você estará glorificando ao Senhor através de vosso corpo, através de vossos membros, para a glória de Jesus, né? Então, que nós possamos guardar esta palavra, né? O equilíbrio é a chave para uma vida saudável, para a glória de Deus, né? Então, não vamos andar nesses dois extremos. Vamos entender que o nosso corpo é uma obra maravilhosa da mão de Deus e o nosso corpo é para a glória de Deus. E como vamos viver para a glória de Deus? Como através do nosso corpo, nem desprezando ele, jogando ele às praças e nem idolatrando ele no pedestal como a coisa mais importante do mundo. Ser sarado, ser sarada, ser fitness, musculoso, beleza, dá tudo certo, não pode e deve cuidar das suas coisas, mas não faça isso do único propósito da sua vida. Então, vamos andar no equilíbrio, para que possamos glorificar ao nome do Senhor. Desta forma, o nosso corpo é uma maravilhosa obra da mão de Deus, e que ele é para a glória de Deus. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Vamos lá para o nosso terceiro tópico, que diz o corpo e a coletividade. Neste terceiro tópico, nós vamos falar sobre o corpo e a coletividade. É através do corpo, irmãos, que nós sorrimos, que nós abraçamos, que nós conversamos, que nós cumprimentamos. O ser humano ele foi criado para ser um ser sociável. Nós somos seres gregários, né? E onde nós vimos esse princípio de coletividade? Desde o momento que o Senhor disse que era para se multiplicar e que não era bom que o homem estivesse só. Então, o ser humano ele é um ser coletivo. Ele é um ser que precisa estar em comunidade. Então, meu irmão, entenda que é através do corpo que você faz isso. E quão importante é este corpo, tanto para esta coletividade quanto para glorificar a Deus. Como é que você glorifica a Deus? Se nós entendemos, como nós vimos que é o Espírito que faz nessa parte dessa estrutura humana, né? É o Espírito que é onde tem esta conexão com o mundo espiritual, com Deus, mas é através do corpo que eu faço, que eu glorifico a Deus. É através do corpo que o Espírito se expressa, não é? Glória a Deus. Como eu estou fazendo isso? Com meus lábios, glória a Deus. Levantando as mãos, com as minhas mãos sobre o braço. Como eu vou e oro ao Senhor, me ajoelhando. Através dos meus joelhos. Então, meu corpo, ele faz parte do meu culto. Não é? Ele se envolve no meu culto a Deus. Quando eu glorifico a Deus, quando eu falo em línguas estranhas, quando eu oro, quando eu entrego uma profecia a alguém, o que está acontecendo? Aqui é o corpo que está se envolvendo na adoração, no serviço a Deus. Então o corpo, ele tem este papel coletivo e este papel no corpo, esse papel na adoração a Deus, melhor dizendo, neste culto a Deus. Então, o ser humano, ele é um ser relacional. O seu corpo é instrumento
que o Senhor te deu, para que nós juntos possamos estar em coletividade, para juntos edificarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, né? Nós estamos, infelizmente, vendo em muitos lugares, e este movimento ele tem crescido em alguns lugares por aí, que é o movimento dos desigrejados. Daquele que diz, não, eu glorifico a Deus aqui, eu adoro a Deus na minha casa. Não, meu Deus. Me desculpe, meu querido, se você tem este pensamento. Eu posso até respeitá-lo em alguma circunstância, mas me desculpe, você não tem apoio bíblico para esta ação. Eu te aconselho nesta tarde, nesse dia, nesta noite, a deixar esta prática de adorar a Deus na tua casa. Não, a ideia do Senhor é que estejamos em coletividade juntos. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem o ensino, este traz a revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Olha o que diz ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então é somente na casa do Senhor que nós juntos se edificamos um ao outro. O Senhor não dá todo o dom a toda pessoa para que haja esta participação de edificação. Ah, um cura, o outro prega, um ora, o outro canta, um fala em mistério, o outro quando fala em mistério para a profecia da igreja, o outro vai lá e interpreta. Então é em coletividade. Nós precisamos estar em coletividade, irmãos. Existem lugares por aí que estão recebendo Santa Ceia por correio. Não tome a Santa Ceia na tua congregação. Esteja em comunhão com os seus irmãos. É para isso que Deus nos criou, irmãos. Para vivermos em coletividade. O Senhor criou a sua igreja. A sua igreja, assim, ela tem esse aspecto místico na questão da universalidade. Eu sou igreja com o irmão que está na China, com o que está na Bahia, com o que está no Pará. E nós juntos fazemos esse corpo místico do Senhor. Esta igreja universal de Cristo. Mas também tem a igreja local. Existe esta igreja local que precisa estar em unidade, precisa estar em coletividade, meu irmão. Então entenda que este corpo ele foi feito para viver em coletividade. Não queira viver excluído, não. Não queira viver aí no seu cantinho. Eu sei que cada um tem irmãos que estão um pouquinho mais quietinhos e está tudo bem. O que eu estou dizendo é que os irmãos de se afastar das outras pessoas. Não, esteja em coletividade. Vá para a casa do Senhor e adore a Deus em coletividade. Se você pensar aí, meu irmão, você que está em casa e pensando que vai ficar adorando a Deus só do seu computador, não, este canal aqui não é para que você se afaste da casa do Senhor, não, mas é para que você se achegue mais a Jesus e seja um instrumento dentro da casa do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Não, a ideia é que nós cresçamos juntos em coletividade. Então entenda que este corpo ele é coletivo. Entenda que Deus te fez para viver no meio dos seus irmãos. Ah, irmão Davi, mas que igreja difícil, eu sei. Irmão Davi, mas a igreja não é perfeita, eu também sei, você também não é. Se alguém te decepcionou, meu irmão, perdoe. Exerça a misericórdia. Exerça a moderação. Ah, irmão Davi, mas me decepcionaram. Meu irmão, um dia você vai decepcionar alguém. Um dia a senhora vai decepcionar alguém, amada irmã. Então, entenda que nós precisamos estar juntos. A casa do Senhor é lugar de gente imperfeita
que está sendo aperfeiçoada por um Deus maravilhoso, pelo Espírito Santo operando através de cada irmão e nós em coletividade. Um vai exortando, o outro vai aprendendo, um vai cantando, o outro vai sendo consolado, um vai corrigindo, o outro vai consertando os caminhos. É assim. O corpo precisa estar em coletividade. Então nós precisamos entender que o Senhor nos fez para se vivermos no coletivo. Não estou dizendo que você não pode ter seus momentos sozinhos. Não, você deve ter. O ser humano tem sua individualidade. Mas você precisa estar em coletividade. Não agarre esta ideia de desigrejados. Não vá neste movimento, não. Este movimento não provém da palavra do Senhor. Este movimento não provém do alto. Mas este movimento, eu posso dizer aos irmãos com todo respeito, este movimento provém do maligno. Ah, irmão Davi, mas eu saí porque me decepcionaram. Eu posso entender a sua decepção. Mas eu posso te dizer, ser cristão é perdoar, é amar, é se juntar. Se ali está tendo problemas, olhe a Deus e veja se o Senhor lhe permitir ir para outro lugar. Mas entenda que não existe igreja perfeita, porque tu não é perfeito. E no dia que tu for perfeito ou perfeita, Jesus vai ver, te leva para cima, te arranca deste lugar imperfeito. Então entenda isso, meu irmão. Perdoe. Se alguém te machucou, se alguém te decepcionou, Jesus não decepciona ninguém. Jesus nunca te decepcionou. Mas se volte para a casa do Senhor, volte a congregar em unidade, volte porque você está andando, é como um braço que anda sozinho. Você já viu um braço andar sozinho? Já viu uma perna andar sozinha por aí? Assim não pode ser você, porque você é um membro que faz parte do corpo. Mas se você está afastado, você está sendo um pedacinho só do corpo andando sozinho. E esta não é a vontade de Deus. Esse não é um desejo do Senhor. Mas o corpo ele é feito para estar em coletividade. E este tópico ainda nos abre espaço para falarmos de uma coisa muito importante sobre a tecnologia em nossos cultos. Nós temos visto muita tecnologia em nossos cultos e nós conseguimos entender a sua importância. Não é? Nós vemos hoje drones. Eu fui a um congresso anteriormente, um dia desses, e vi o pessoal fazendo gravação já com óculos de câmera. Nem eu sabia que já existia isso, que o povo já estava usando isso para fazer as gravações do congresso. E há uma certa relevância, uma certa coisa boa, sim, na tecnologia. Só através da tecnologia que você está podendo me ouvir, não é? Eu disse que a tecnologia toda é ruim, está sendo hipócrita. Mas a questão aqui é a tecnologia em nossos cultos. Como assim, irmão Davi? Essa tecnologia em nosso culto, ela precisa ser usada com certa vigilância. Há muitos irmãos, às vezes, só tirando foto e não cultua mais. Só tira foto e não participa do culto. Nossos irmãos, às vezes, muito compromissados, não conseguem largar o secular no culto. Não adora a Deus, às vezes o seu aleluia fica até desconexo com o que está acontecendo no culto, porque ele está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar. Né? Às vezes, muita tecnologia tem aberto um certo espaço para algumas encenações estranhas. Como assim, irmã Davi? Tem pessoas que estão quietinhas e vê a câmera chegando perto deles, como dizia o pastor Renato, e vai, estende a mão para aparecer na câmera. Não faça isso, meu irmão. Faça isso não. Não faça essas coisas. Vamos saber usar a tecnologia para a glória de Deus. Sim, é bom que tenha drone, às vezes, para fazer uma gravação, com os óculos, o celular. Isso é importante. Às vezes, para fazer um culto ao vivo, para alguém que está hospitalizado, que está viajando e não pode estar presencialmente. Mas vamos tomar cuidado. Nós temos visto, às vezes, pessoas, obreiros da casa do Senhor, que vão para a casa do Senhor e não largam os seus celulares, vão para a casa do Senhor, ao invés de prestar atenção à palavra, ficam vendo a revista Veja, ficam vendo a Folha de São Paulo. Tome cuidado, meu irmão. Não deixe que essa tecnologia te domine. Né? Lembre que a tecnologia ela tem um perigo. Qual é o perigo? Aqui que nós temos de tomar cuidado. Às vezes, ela é usada ao invés, ela diz, aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto.
Então eu converso com alguém da China, olha que coisa maravilhosa. Mas às vezes eu não converso com o meu irmão que está aqui do lado. Então tomemos cuidado, não é? Tomemos cuidado com o uso da tecnologia em nossos cultos, né? Às vezes irmãos que não olham mais para o pastor, tem os telões, aí o irmão às vezes está na frente do pastor, fica olhando para o telão, não olha para o pastor, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Parece algo simples, mas temos que tomar cuidado. Não podemos. Eu ouvi meu pastor dizendo, a tecnologia jamais vai substituir o calor humano, irmãos. Tomemos cuidado para que nós não entramos por uma frieza tecnológica e deixemos o calor humano. Nós temos o prazer de estar no Brasil. Você que está aqui, se está me vendo aqui do Brasil, ou quem sabe esse vídeo chegue a Estados Unidos, se chegar, amém, glória a Deus por isso. Mas aqui no Brasil, nós vemos que nós somos um povo muito acolhedor. Não é? Brasileiro abraça com facilidade, sorri com facilidade, em outros povos também é assim às vezes, né? Por causa de cultura, não estou criticando, mas nós possamos entender que este corpo aqui é feito para ficar em coletividade, nós precisamos realmente estar no ambiente onde estamos, não estar aqui fisicamente, mas nossa cabeça estar em outro lugar. Não vamos usar a tecnologia para a glória do Senhor. Vamos usar os nossos membros para estar em coletividade, o nosso corpo. Sim, vamos tirar foto. Sim, vamos gravar. Isso é bom. Mas não perca o ambiente de culto. Não perca aquele olhar, sabe, para o lado, para ver se aquele seu irmão que não veio, seu irmão hoje, o que o irmão que veio semana passada não veio hoje. Sabe, esse olhar, ver se aquele irmão hoje está bem, está com um olhar um pouco abatido. Chegue ali dentro uma paz do Senhor, aquela paz do Senhor cheia do Espírito Santo, aquela paz do Senhor com um sorriso no rosto. Quem sabe você vai alegrar este irmão, esta irmã. Não é claro que tem uns que gostam de abraço, respeito, irmão, mas vai lá o saudável, falando feliz em te ver. Não vamos perder esse calor humano, irmãos. E não vamos deixar que a tecnologia entre em nosso meio e a gente não cultue. Então, quando você chegar aqui, tire suas fotos, mas depois desligue o abençoado teu celular. Meu pastor local costuma dizer que nós temos de fazer o que diz em Eclesiastes, ao invés de guardar ali o nosso pé, não diz que seu pé quando entrar na casa do Senhor. Ele diz assim, a gente também tem de guardar no nosso celular. Então tome cuidado. Eu sei que o celular é importante. Eu sei que às vezes não podemos desligá-los porque o filho está em casa, o pequenino, sua esposa está em casa doente. Eu entendo tudo isso, irmãos. Aqui nós estamos sendo rigorosos, estamos orientando e ensinando os irmãos a termos equilíbrio, a termos cuidado, a termos vigilância com toda esta tecnologia em nossos cultos. Então, que nós possamos, meus amados irmãos, entender, né? Entender que o nosso corpo ele é obra maravilhosa de Deus, que ele foi feito para a glória de Deus, que nós temos de usá-lo para a glória de Deus, que devemos viver em coletividade, que a nossa vida é importante, temos de ter uma congregação local, temos de estar ali cultuando com os nossos irmãos, que o nosso corpo ele se envolve no culto a Deus, ele faz parte da nossa adoração a Deus e que nós temos de tomar cuidado. Não é não deixar de usar, não use-se. É importante a tecnologia. Né? Às vezes para passar um slide, né? Eu mesmo quando dou aula local, uso bastante o slide, bastante o recurso visual para que os irmãos aprendam um pouquinho mais, mas possamos fazer isto com equilíbrio. Então, que a gente conclui aqui, meus amados irmãos, é que o nosso corpo, ele é obra das mãos de Deus, que ele tem um propósito divino e que nós devemos viver em unidade em Cristo Jesus. Então, eu espero que esta aula tenha abençoado o seu coração e eu gostaria de orar com você. Incline a sua cabeça e vamos juntos orar. Senhor, eu agradeço por este aluno, por esta aluna, por este
visitante que está pela primeira vez em nosso canal, que a tua bênção, Senhor, alcance o coração dos teus filhos, dos teus servos, das tuas servas, que eles entendam que o vosso corpo é obra maravilhosa das suas mãos, que este corpo não é usado que não deve ser usado para instrumento de maldade, não que, como dizia o maniqueísmo, não, ele não é um instrumento do mal, não, mas ele é um instrumento para a glória de Deus, e que eles necessitam viver em coletividade. Usa os nossos dons, usa os nossos talentos para juntos possamos consolar, exortar e edificar uns aos outros. Permanece conosco, Senhor, porque sem o Senhor nada nós somos, e que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações dos nossos vídeos, de nossas aulas. Curta, tá aí no nosso joinha aí, curta este vídeo, compartilhe, abençoe a vida de pessoas. Não é porque sou eu não que estou ensinando aqui, mas é porque a palavra de Deus é poderosa para transformar, para levantar, para restaurar, para exortar, para levar ao arrependimento e para levar as pessoas a Cristo Jesus. É esta palavra que vai até a divisão do corpo, até a divisão da alma e do espírito. É esta palavra. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam ser impactadas e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Foi um prazer te ter aqui. Te aguardo na próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.